A nossa manchete principal do UOL fala e traz a informação de que o governo do Rio de Janeiro dispensou a perícia da Polícia Federal em corpos de mortos em operação. Para quem está conosco na TV, a gente vai fazer um intervalo, mas a gente segue contando essa história aqui pelo YouTube e com a análise também dos nossos colunistas. E isso é um pouco do que o presidente Lula falou, que era preciso uma investigação independente. Muito tem se falado a respeito da perícia desses corpos. A Dani Lima, nossa colunista e apresentadora aqui do UOL, que assina a reportagem que está na nossa manchete, falando isso e trazendo essa informação. O governo do Rio de Janeiro dispensou o trabalho dos peritos da Polícia Federal na autópsia dos corpos dos 117 mortos em confronto com a Polícia do Estado nos complexos do Alemão e da Penha. No total, 121 pessoas morreram nessa operação, como nós estamos contando sempre aqui. 4 policiais estão entre as vítimas também desses 121 mortos. E o envio de 30 peritos federais foi anunciado pelo ministro Ricardo Lewandowski, após o aceno prévio com o governador Cláudio Castro, isso na quinta-feira passada. Na noite do mesmo dia, porém, a Cúpula de Segurança do Rio falou lá para o Ministério que a presença não era necessária, não precisa. E segundo a apuração da Dani, numa mensagem de texto, a Secretaria de Segurança Pública do Rio disse que as equipes de polícia do Rio e do Ministério Público do Estado já estavam finalizando a necrópsia dos corpos e que, por isso, o governo do Estado e o governo federal poderiam avançar em outros assuntos. A afirmação, porém, não coincide com os dados divulgados pelos órgãos do Estado. E aí, Josias, como é que fica essa história? O Rio pode liberar, pode dispensar dessa maneira? Essa perícia independente da Polícia Federal seria importante para esclarecer? Alguma perícia independente seria relevante, né? Porque estamos diante de uma operação que suscitou muitas dúvidas ou até algumas certezas. E ontem até o presidente Lula falava em Belém sobre a intenção ainda, mencionava ali, estamos tentando ver se é possível fazer uma investigação com peritos da Polícia Federal. A essa altura, autopsiar corpos que já desceram à cova, me parece inviável. Vai fazer o quê? A exumação dos cadáveres? Então, não parece ser plausível. Mas, de fato, na semana passada, o ministro Ricardo Lewandowski tinha anunciado que enviaria peritos ao Rio de Janeiro. E agora sabemos que a cúpula da segurança rejeitou essa oferta, né? Quem vai elucidar isso, Fabiola? Há duas possibilidades. Uma delas, que me parece muito inerte, pode ser impressão, daqui a pouco vamos verificar providências que estão sendo adotadas, mas o Ministério Público do Rio de Janeiro precisaria providenciar esse tipo de perícia independente, esse tipo de aferição técnica da atuação da polícia. Ocorre que o Ministério Público ele é parte dessa ação, porque ele participou do planejamento, segundo todas as informações que foram divulgadas pelas autoridades de segurança pública no Rio de Janeiro. Houve, inclusive, entrevista do Ministério Público nas pegadas daquela operação sangrenta no Alemão e na Penha. Mas essa é uma possibilidade, é a atribuição do Ministério Público zelar pelo interesse da coletividade, pelos interesses difusos da sociedade. E a outra possibilidade, Fabiola, e ainda não sabemos o que vai ser feito, é que alguma providência parta do Supremo Tribunal Federal. Na segunda-feira esteve no Rio de Janeiro o ministro Alexandre de Moraes, que é relator daquela PEC da ADPF das favelas. O ministro recolheu informações, voltou a Brasília, insinuou que poderia requisitar novas informações, ordenou que fossem preservados os dados e também o ministro Alexandre de Moraes pode providenciar algo que se pareça com uma análise técnica disso que aconteceu no Rio. Estamos voltando aqui para quem estava conosco na TV e o Josias está trazendo esse contexto relacionado a essa informação dada pela Dani Lima, que o governo do Rio dispensou a perícia na Polícia Federal em corpos nessa operação no Rio, e o Josias estava falando justamente que uma perícia independente
ela seria muito importante para elucidar esse caso. Agora, é aguardar, como você estava falando, né, Josias? É aguardar, inclusive, uma postura e uma ação de Alexandre de Moraes. É isso que estamos esperando, inclusive. Diante da. Até aqui, pode ser que a gente se surpreenda, mas me parece bastante inoperante o Ministério Público, Fabíola. O Ministério Público no Rio de Janeiro deveria providenciar a elucidação dessas dúvidas sobre as quais a gente vem falando nos últimos dias, né? Como foi feita a operação da Polícia Civil e Militar do Rio de Janeiro? Esse planejamento foi de fato bem feito? Houve uma intenção de cumprir mandados de prisão ou a polícia chegou fazendo disparos indiscriminados? Divulgaram-se algumas imagens, mas curiosamente, as imagens que vieram à luz, todas falam do nefasto, da nefasta atuação dos criminosos contra os policiais. Policiais feridos, sendo resgatados. Essas imagens vieram à luz, mas não houve nenhuma imagem da atuação da Polícia Federal ali naquela zona de mata, ali no Complexo da Penha. Como agiram os policiais? Até diante dos tiros disparados contra a polícia, 4 policiais tombaram nessa operação, outros tantos, 15, salvo engano, ficaram feridos. Houve um policial, inclusive, que teve que amputar a perna, estava até ontem em estado crítico no hospital. Diante disso, diante dessa recepção armada dos criminosos, como reagiu a polícia? Quais são as imagens que foram captadas pelas câmeras ali acopladas aos uniformes dos policiais, os drones que a polícia utilizou para registrar essa operação? Essas imagens não vieram à tona. Até algumas declarações de autoridades da segurança pública no Rio de Janeiro disseram: não, acabou a bateria de algumas câmeras e, portanto, não foi possível registrar tudo. Mas há imagens, certamente, mais do que aquelas que foram divulgadas. Então, tudo isso precisa vir à tona. Uma autoridade com poder para isso precisa requisitar essas imagens. Certamente, o ministro Alexandre de Moraes já determinou que esses dados todos fossem preservados. Ele terá acesso a essas imagens, ele, a equipe do Supremo, o Ministério Público Federal, que também atuará neste caso, até por provocação do Alexandre de Moraes. Então, alguma coisa será feita, Fabíola. Não se sabe ainda o quê, mas, presumivelmente, as ações partem do Supremo Tribunal Federal. É o que se espera, é o que se imagina, até porque o Alexandre de Moraes não há de ter visitado o Rio de Janeiro a passeio. Recolheu dados, está analisando essas informações e algo sairá dali. O Lula, quando disse em Belém, quando falou da necessidade de submeter essa ação policial a perícias independentes, ele, de certo, não falou isso de graça, Fabíola. É muito estreita a relação do Lula com ministros do Supremo. Talvez ele já tenha recebido alguma informação, talvez tenha falado com conhecimento de causa. Algo precisa ser feito e o mais provável é que as providências sejam adotadas pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Alexandre de Moraes. E é bom que isso ocorra, Fabíola, até para elucidar essas dúvidas, até em benefício da polícia. Não é possível que a polícia toda fique, a polícia do Rio de Janeiro, sob suspeição. Estavam lá os policiais cumprindo a sua obrigação. 4 morreram, saíram de casa para trabalhar e não voltaram. Essas famílias dos policiais também merecem respostas. Né? Então, acho que as providências são inevitáveis e devem vir do Supremo, Fabíola. Essa história da perícia, né, Ronilson, isso já foi levantado, inclusive, pela Defensoria Pública. Eu acho que foi o primeiro a reclamar que não estava conseguindo ter acesso lá na porta do IML ainda. Qual é a importância dessa perícia? Você acha que realmente tem que ter uma perícia independente? E o fato do governo do Rio dispensar a perícia da Polícia Federal, isso deve ser... De repente, o governo federal deve brigar por isso, a Polícia Federal, para que force o governo do Rio a aceitar? Uma perícia independente é uma reivindicação antiga, né, de muitos movimentos e organizações
no Rio de Janeiro, não está restrito no Rio de Janeiro. Claro que nós estamos falando à luz dessa tragédia da semana passada, da operação da semana passada, mas para a instituição Polícia Militar no Brasil de uma maneira geral. Ela é importante, se a gente considerar, vamos pensar só no Rio de Janeiro, né, que é de onde a gente está falando. O fato é que a gente tem, infelizmente, a gente tem uma polícia que tem um histórico muito significativo, não é pequeno, de alterar cenas, de forjar cenas, cenas de crimes, de execuções, de excessos, de não seguir protocolos, tá? Isso a despeito de qualquer conversa sobre operações e como vai lidar com o crime organizado, com o Comando Vermelho, seja lá o que for. Polícia pensando numa instituição que é feita para proteger a sociedade, para seguir minimamente protocolos constitucionais, democráticos, do Estado democrático de direito, etc., na polícia na qual a população pode confiar, não só para as operações espetaculares, mas no seu relacionamento do dia a dia. E nós temos uma polícia militar que tem esse histórico. Não são poucos os casos em que a polícia militar do Rio de Janeiro está envolvida em diversos desvios, né, de protocolos, de ações, de policiais que afirmam uma determinada coisa. A polícia militar, inclusive, solta nota em defesa da operação, dizendo que os policiais foram atacados primeiro, de que não houve operação naquela ocasião. E aí investigações vão mostrando que muitos desses policiais estão mentindo. A gente conhece casos de batalhões de polícias militares que são quase que desmantelados no seu oficialato por corrupção ou por desvios de conduta, de abuso de poder, protocolos, etc. Então, como que a perícia independente não é importante? Ela é extremamente importante. Inclusive, seria sensato que o governo confiasse em perícias independentes que talvez elas pudessem corroborar que o que ela está dizendo em termos de seguir protocolos e ações bem feitas, bem pensadas, planejadas, elas realmente foram feitas. Inclusive, se o governo está considerando receber alguma ajuda dos Estados Unidos, considera que os Estados Unidos é importante para alguma ajuda, essa é uma, independente da ajuda direta, essa é uma influência importante. Os Estados Unidos, a perícia independente tem um lugar importante, a perícia independente tem um lugar importante, principalmente em casos em que envolve a polícia. E olha que a polícia dos Estados Unidos não tem casos de operações como tem no Rio de Janeiro. Coisas desse nível, com essa quantidade de mortes nos Estados Unidos, ou até menos, com 9, com 10, com 12, seja lá como for, esses geralmente são casos de tiroteios em massa, né, que os Estados Unidos já classifica como terrorismo, e aí a investigação é direta com o FBI. Mas em casos de operações policiais, a gente pegar o próprio caso do George Floyd, para além da investigação da polícia de Minneapolis, tem uma intervenção, uma incidência também do FBI. O FBI faz uma investigação, inclusive, para investigar se os policiais ou se o departamento de polícia seguiu protocolos, tem seguido protocolos, estava seguindo protocolos, estava fazendo condutas corretas. O departamento de polícia de Minneapolis passou por uma investigação, uma perícia que veio do FBI. O FBI abriu um canal para que as pessoas pudessem enviar qualquer tipo de vídeo ou foto que ajudasse numa investigação paralela sobre o que aconteceu no caso de George Floyd, e não apenas aquilo que a polícia forneceu ou que os policiais disseram. Então, essa seria um exemplo a seguir. Então, por que não uma perícia federal, se ela pode somar para corroborar ou confrontar aquilo que foi feito? Então, não é uma reivindicação que vem de hoje, é um assunto que volta, e infelizmente, né, a instituição Polícia Militar, e essa Polícia Militar com Cláudio Castro à frente, tem como protocolo não seguir protocolos, tem resistência a qualquer tipo de controle, a qualquer tipo de protocolo, tem pavor de qualquer tipo de controle externo. O Ministério Público já não faz mesmo. Como disse o Josias, a julgar até aqui, tudo pode mudar daqui para frente, mas até aqui o Ministério Público é parte total dentro dessa operação. Então, a polícia tem pavor de controle externo, de controle social, de observação, de monitoramento, de prestar contas, de seguir protocolos, de ser cobrada por protocolos. Então, obviamente que
Todo esse tipo de resistência só vai mostrando que uma perícia, externa, independente, ela é cada vez mais necessária e uma reivindicação extremamente justa.